Milionário acusa mulher de roubar seu hotel, mas fica chocado ao ver o que ela realmente fez. O grito ecoou pelo corredor vazio, interrompendo o silêncio. O coração batia acelerado, cada segundo parecia eterno. Tudo desmoronava. Não havia saída. As mãos trêmulas seguravam o telefone, mas era tarde demais. A verdade viria à tona, e o que restava era o desespero diante do inevitável. Ana Clara mantinha a cabeça baixa enquanto limpava o piso de mármore do luxuoso Hotel Vasconcelos, onde trabalhava há mais de 7 anos. Era uma tarde comum, como tantas outras, e a rotina pesada já fazia parte de sua vida. Os pés descalços dos hóspedes ricos passavam por ela como se fosse invisível, mas ela se acostumara a ser invisível naquele mundo onde os poderosos ditavam as regras. O silêncio do saguão foi interrompido pela voz firme de Eduardo Vasconcelos, o proprietário do hotel, um homem conhecido por sua arrogância e frieza. Ele se aproximava com passos decididos, acompanhado por Marcelo Albuquerque, o advogado da família. Os dois homens de terno impecável pareciam alheios à presença de Ana Clara enquanto discutiam negócios, mas algo no olhar de Eduardo mudou quando ele a viu ali, ajoelhada, com o rosto concentrado no trabalho. Seus olhos se estreitaram. "Ana Clara", chamou ele, sua voz ecoando pelo saguão. Ela se levantou rapidamente, surpresa por ter sido chamada de maneira tão direta. Seu coração acelerou. Eduardo nunca falava com ela, a não ser por meio dos gerentes, e aquele chamado público não prenunciava coisa boa. "Sim, senhor Eduardo", respondeu ela, tentando manter a compostura, mas sentindo o peso dos olhares dos outros funcionários que agora se voltavam para a cena. Eduardo se aproximou, olhando-a de cima a baixo como se fosse um objeto descartável. Ele parou a poucos passos de distância e sua presença parecia esmagadora. "Nós tivemos um problema no hotel", começou ele, o tom de voz gélido. "Um item valioso sumiu de um dos quartos da cobertura. E você foi a última pessoa a entrar naquele quarto." Ana Clara congelou. A acusação atingiu-a como um golpe no peito. Ela não sabia o que responder de imediato, as palavras se prendiam na garganta. Eu não fiz nada, senhor", balbuciou, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Eu nunca tocaria em nada dos hóspedes." Eduardo não tinha paciência para desculpas. Ele deu um passo à frente, fazendo com que Ana Clara recuasse instintivamente. "Não é o que parece", disse ele, sua voz mais baixa, mas com um peso que a fazia tremer. "Temos motivos suficientes para acreditar que você está envolvida. E aqui, nós não toleramos esse tipo de comportamento." As palavras dele a golpeavam como facas afiadas. Ana Clara sentiu as pernas fraquejarem, mas continuou de pé, lutando para não chorar. Ao redor, seus colegas de trabalho olhavam para ela com expressões de pena, enquanto alguns hóspedes murmuravam, observando a cena com curiosidade mórbida. "Eu não fiz nada, senhor Eduardo", repetiu ela com a voz quase um sussurro. "Por favor, eu preciso deste trabalho." Eduardo fez um gesto de desdém, como se as súplicas dela fossem irritantes. Marcelo, o advogado, permanecia em silêncio, observando de braços cruzados enquanto Eduardo tornava a humilhação pública. "Você está demitida", disse ele, com um tom finalizador que não deixava espaço para a contestação. "Tire suas coisas e saia do hotel agora. Não quero mais vê-la aqui." As palavras ecoaram no saguão como uma sentença. Ana Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era apenas o emprego que ela estava perdendo. Era sua dignidade sendo arrancada dela na frente de todos. Ela abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíam. Era como se um nó invisível a sufocasse, impedindo-a de se defender. "Mas, senhor", tentou ela, os olhos cheios de lágrimas que agora escapavam sem controle. "Basta", Eduardo interrompeu com severidade, elevando a voz para que todos ao redor pudessem ouvir. "Não preciso de desculpas esfarrapadas. Você já foi pega. O hotel vai tratar de tudo legalmente, mas a partir de agora você está fora. Não volte aqui nem para pedir uma segunda chance." Ana Clara sentiu o mundo girar. A vergonha queimava sua pele. Os olhares julgadores dos colegas e dos hóspedes a faziam se sentir pequena, como se tivesse cometido um crime hediondo. Ela queria desaparecer,
fugir, mas as pernas pareciam pesadas demais para se mover. Ela tentou manter a cabeça erguida enquanto saía pela porta dos fundos do hotel, seus passos lentos e trôpegos. Não olhou para ninguém, mas sentia os olhares penetrantes em suas costas. As lágrimas corriam livremente agora, escorrendo por suas bochechas enquanto a realidade começava a desabar sobre ela. O que ela diria à sua mãe, Dona Lúcia? A pobre mulher estava cada vez mais doente, e Ana Clara era a única fonte de sustento da casa. Ela não poderia contar para sua mãe o que havia acontecido. O choque certamente pioraria o estado frágil de Dona Lúcia. Do lado de fora, o sol brilhava intensamente, contrastando com o vazio frio que Ana Clara sentia por dentro. Ela se afastou do hotel com os ombros curvados pelo peso da humilhação. Sua mente ainda girava com as palavras cruéis de Eduardo, e o medo do futuro a envolvia como uma sombra. Agora, ela estava sozinha, sem emprego, sem perspectiva e com uma mãe doente para cuidar. Cada passo que dava parecia levá-la para mais longe de qualquer esperança de redenção. O mundo ao seu redor parecia continuar indiferente à sua dor, enquanto ela caminhava lentamente para casa, sem saber o que o amanhã traria. A porta da casa rangeu ao ser aberta, revelando o pequeno espaço modesto onde Ana Clara vivia com sua mãe, Dona Lúcia. O ambiente, simples e humilde, sempre fora o refúgio de Ana Clara após dias cansativos de trabalho no hotel. Mas hoje, aquele lugar que antes trazia algum conforto, parecia mais frio, vazio, como se refletisse o estado de sua alma. Ao entrar, viu a figura frágil de Dona Lúcia sentada em uma velha cadeira perto da janela, o olhar perdido, a saúde cada vez mais debilitada. Seus braços finos e enrugados mal conseguiam segurar o xale que ela usava para se proteger do frio. O simples ato de respirar parecia um esforço para aquela mulher que outrora fora forte, mas agora era uma sombra de si mesma. Ana Clara tentou conter as lágrimas. Não podia deixar sua mãe perceber o desespero que sentia. Ela não tinha forças para contar o que havia acontecido. Como poderia dizer que estava desempregada? Como poderia compartilhar o fato de que havia sido humilhada e jogada fora como um objeto inútil? "Filha, você está bem?" perguntou Dona Lúcia, sua voz fraca, mas cheia de preocupação. Mesmo na sua fragilidade, ela ainda conseguia perceber quando algo não estava certo. Ana Clara engoliu em seco, forçando um sorriso. Aproximou-se de sua mãe, ajoelhando-se ao seu lado. "Estou, mãe. Estou." Sim, mentiu, sentindo o nó apertar ainda mais em sua garganta. "Só estou cansada." As palavras saíam como lâminas, cortando sua alma. A dor de não poder compartilhar a verdade a consumia. Ela se sentia sufocada pela obrigação de ser forte, de cuidar da mãe, mas agora, sem o emprego, como conseguiria manter a casa? O pensamento a aterrorizava. Dona Lúcia observou a filha com olhos cansados, sua respiração ofegante, o peito subindo e descendo lentamente, como se a cada suspiro a vida estivesse se esvaindo. "Você está trabalhando demais, Ana. Você precisa descansar", murmurou a mãe, acariciando os cabelos da filha com mãos trêmulas. Ana Clara sentiu o toque suave da mãe e o peso de sua situação se intensificou. Ela se perguntou quanto tempo Dona Lúcia ainda teria. A doença parecia avançar cada dia mais, e o que mais machucava era saber que, sem dinheiro, ela não poderia pagar por tratamentos melhores. O medo de perder sua mãe somava-se ao desespero da demissão. "Não se preocupe, mãe", sussurrou Ana Clara, forçando-se a manter a voz firme, embora seu coração estivesse despedaçado. "Vai ficar tudo bem." Mas nada estava bem. Ela sabia disso. O turbilhão de emoções a fazia querer gritar, chorar, pedir socorro, mas não havia ninguém que pudesse ajudá-la. A humilhação que sofrera no hotel ainda ardia como uma ferida aberta, e agora, sem emprego, ela estava completamente perdida. Ana Clara levantou-se e foi até a cozinha, tentando ganhar algum tempo para recompor-se. As paredes desgastadas, os móveis antigos, tudo parecia mais apertado, mais sufocante.
Abriu a torneira para lavar as mãos, mas o som da água correndo só intensificava o vazio dentro de si. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando encontrar uma saída. Talvez pudesse encontrar outro emprego rapidamente, talvez algum dos colegas de trabalho pudesse ajudar. Mas a verdade era que, depois do que aconteceu, ninguém a contrataria. Eduardo Vasconcelos era um homem poderoso e sua influência era vasta. Bastava uma palavra dele para que ninguém mais a aceitasse. As lágrimas que ela segurava desde o hotel começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. Ana Clara soluçava baixinho, permitindo-se desabar por alguns instantes. Estava exausta de lutar contra o mundo, exausta de ser forte. A vida havia sido dura com ela, mas desta vez parecia que não haveria saída. O som da tosse fraca de Dona Lúcia a trouxe de volta à realidade. Ana Clara rapidamente enxugou o rosto e correu para o quarto. Ao entrar, encontrou a mãe deitada na cama, os olhos fechados, a respiração curta e pesada. O medo tomou conta de seu peito. Dona Lúcia estava piorando e não havia nada que ela pudesse fazer. "Mãe", murmurou Ana Clara, ajoelhando-se ao lado da cama. Segurou a mão da mãe, sentindo o quanto estava fraca. Dona Lúcia abriu os olhos lentamente e olhou para a filha com um sorriso cansado, mas carinhoso. "Estou aqui, filha. Sempre estarei aqui." Ana Clara não conseguiu segurar mais as lágrimas. Ela sabia que sua mãe sempre estivera ao seu lado, apoiando-a nos momentos mais difíceis, mas agora tudo parecia desmoronar, e ela não sabia como reverter aquilo. A noite caiu sobre a pequena casa, e o silêncio dominou o ambiente. Ana Clara, sentada ao lado da cama da mãe, deixou-se ser tomada pelo cansaço e pela tristeza. O desespero da demissão e o medo pela saúde da mãe faziam-na se sentir sufocada, como se estivesse sendo esmagada por uma pressão invisível. Ela olhou para fora da janela, as luzes da cidade brilhando ao longe, tão distantes quanto suas esperanças, e se perguntou quanto tempo ainda conseguiria suportar aquela dor. Estava sozinha, e o futuro parecia mais sombrio do que nunca. A manhã seguinte chegou com um ar pesado e denso. O sol nascia timidamente, iluminando a casa simples de Ana Clara, mas nada naquela luz trazia qualquer esperança. O silêncio ali dentro era sufocante. Dona Lúcia, deitada na cama, estava mais fraca do que nunca. A tosse incessante da noite anterior havia drenado as poucas forças que ainda restavam à idosa. Ana Clara estava à beira do desespero. O corpo cansado de sua mãe, o som rasgado da respiração, tudo ao redor parecia estar se desmoronando. Não havia mais espaço para lágrimas. Agora, o medo havia tomado conta. Ela olhava para a mesa vazia da cozinha, onde o dinheiro do trabalho mal dava para comprar comida suficiente para o mês, e sentia o pânico crescer como uma onda que ela não conseguiria conter. Sem o salário do hotel, ela sabia que a situação ficaria insustentável. Não havia mais como pagar pelos remédios da mãe. Cada dia sem uma solução era um dia mais perto de perder tudo: a mãe, a casa, a dignidade. "Eu não sei o que fazer", sussurrou para si mesma, enquanto arrumava os poucos pratos da pia. O medo de falhar com sua mãe era esmagador. Dona Lúcia murmurava algo no quarto, um som quase imperceptível. Ana Clara correu até lá, ajoelhando-se ao lado da cama. "O que foi, mãe?", disse ela, tentando esconder o pavor em sua voz. Os olhos de Dona Lúcia se abriram com dificuldade. O olhar dela estava turvo e fraco, como se cada piscada fosse um esforço imenso. O peito subia e descia lentamente, como se cada respiração fosse uma luta. "Estou com frio, filha", respondeu com a voz baixa, quase um sussurro. Ana Clara pegou um cobertor velho que estava aos pés da cama e o colocou sobre os ombros frágeis da mãe. Ao ver a fragilidade de Dona Lúcia, seu coração apertou ainda mais. Ela não podia deixar aquilo continuar. Precisava encontrar uma solução. E rápido. Por um momento olhou pela janela e viu as ruas movimentadas da cidade. O hotel onde ela trabalhara ficava a apenas algumas quadras dali, mas parecia um mundo completamente distante agora. Pensou em Eduardo
e sua expressão fria e impassível no momento de sua demissão. A humilhação que sofrera diante de todos ainda a atormentava. Ela se perguntou quantas pessoas mais ele havia tratado daquela forma. Quantas vidas ele havia destruído com a mesma facilidade com que ele administrava seus negócios milionários. Eduardo Vasconcelos era um homem impiedoso, um nome poderoso na cidade, e Ana Clara sabia que ele nunca pensaria duas vezes antes de esmagar qualquer um que cruzasse seu caminho. E ela havia sido apenas mais uma vítima em sua longa lista. Enquanto pensava nisso, a tosse de Dona Lúcia recomeçou, rasgando o silêncio da casa. Ana Clara segurou firme a mão da mãe, sem saber o que fazer. Sentia-se presa, impotente, sufocada pela situação. Como poderia cuidar de sua mãe sem recursos, sem trabalho? Decidiu que não podia mais esperar. Tinha que fazer algo. Respirou fundo, olhando para o pequeno cofrinho que mantinha no armário da cozinha. Pegou-o com as mãos trêmulas. Ao abrir, encontrou apenas algumas moedas e notas amassadas. Era tudo o que restava. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela engoliu o choro. Sabia que não poderia perder tempo lamentando. Dona Lúcia precisava de remédios, precisava de cuidados, e não havia mais tempo para hesitar. Sem pensar duas vezes, Ana Clara pegou o cofrinho com as economias e saiu de casa, trancando a porta atrás de si. O sol já estava mais alto, mas a luz brilhante não conseguia aquecer o frio que ela sentia por dentro. As ruas estavam cheias de gente, mas para Ana Clara, tudo parecia distante, abafado, como se ela estivesse separada do mundo por uma camada invisível de tristeza e desesperança. Chegou à farmácia do bairro com passos pesados, sabendo que o dinheiro que tinha não seria suficiente para comprar tudo o que sua mãe precisava. Ao entrar, foi recebida pelo olhar simpático do farmacêutico, que a conhecia de longa data. "Bom dia, Ana Clara", disse ele com um sorriso triste. "Como está Dona Lúcia?" Ana Clara tentou sorrir de volta, mas o peso de sua situação impediu qualquer tentativa de parecer forte. "Não está muito bem, Sr. Geraldo", respondeu ela com a voz fraca. "Vim buscar os remédios, mas..." Ela hesitou, sentindo a vergonha subir em seu peito. "Não tenho o suficiente para pagar tudo." O farmacêutico, um homem de meia idade de coração bom, conhecia a situação da família e sabia das dificuldades que Ana Clara enfrentava. "Não se preocupe com isso, Ana", disse ele pegando os remédios da prateleira. "A saúde de sua mãe vem em primeiro lugar. Pegue os remédios e pague quando puder." Ana Clara sentiu um nó na garganta. A gentileza de Geraldo a tocou profundamente, e ela quase não conseguiu segurar as lágrimas que ameaçavam transbordar. "Obrigada", sussurrou com a voz embargada. "Eu não sei como agradecer." Ele acenou com a cabeça, sem dizer mais nada, e Ana Clara saiu da farmácia com os remédios nas mãos, sentindo uma mistura de alívio e desespero. Alívio por ter conseguido o que precisava para sua mãe, mas desespero porque sabia que essa ajuda não duraria para sempre. Ela ainda não tinha trabalho, ainda não sabia como iria sustentar sua casa, e o tempo parecia estar se esgotando rapidamente. O caminho de volta para casa parecia interminável. Ana Clara segurava firmemente os remédios na sacola, como se aquilo fosse a única coisa que ainda a mantivesse de pé. O peso que sentia no peito era esmagador, e cada passo parecia levá-la mais fundo em um abismo sem saída. O rosto pálido de Dona Lúcia e sua respiração fraca eram tudo o que ocupava sua mente. Ao chegar em casa, abriu a porta com as mãos trêmulas e o coração acelerado. A pequena sala estava mergulhada em um silêncio que ela agora associava à iminência de algo terrível. A sensação de desespero permeava o ambiente, e a visão de sua mãe deitada na cama, frágil e imóvel, fez com que o medo subisse ainda mais pela sua espinha. Ana Clara se aproximou rapidamente, ajoelhando-se ao lado da cama de Dona Lúcia. A respiração da mãe estava mais curta e ofegante do que antes, e cada suspiro era como um punhal atravessando o peito de Ana Clara. "Mãe!" murmurou, sua voz embargada pela angústia. Dona Lúcia abriu os olhos com esforço, sua expressão carregada de dor. O tempo parecia estar se esgotando,
E Ana Clara sabia que não havia mais muito o que fazer. Ela segurou a mão fria de sua mãe, tentando conter o pavor que se espalhava por seu corpo como um veneno. Trouxe os remédios, disse sua voz tremendo. Vai ficar tudo bem. Mas no fundo ela sabia que não estava sendo sincera. Nada estava bem. O fardo da demissão, o medo pelo futuro, a preocupação com a saúde da mãe. Tudo parecia estar desmoronando ao seu redor e ela não tinha forças para segurar os pedaços. Com mãos hesitantes, ela preparou os remédios e ajudou a mãe a tomá-los. Dona Lúcia, sempre forte e resiliente, agora parecia um retrato da fragilidade, lutando para se manter consciente, sua vida escorrendo como areia entre os dedos. Descanse, mãe, disse Ana Clara com a voz embargada. Eu estou aqui. Ela queria acreditar que sua presença era suficiente para manter Dona Lúcia estável, mas o medo de perdê-la a cada minuto crescia. O cansaço, o desespero e o vazio que preenchiam seu coração a deixavam à beira do colapso. As lágrimas que ela segurava finalmente começaram a escorrer silenciosamente, manchando o travesseiro da mãe, enquanto ela se debruçava sobre a cama, sem saber o que mais poderia fazer. A casa, que antes era um lar, agora parecia uma prisão, uma lembrança constante de tudo o que ela havia perdido e do que ainda poderia perder. Sem o trabalho no hotel, sem a possibilidade de pagar as contas ou sequer garantir a alimentação da mãe, Ana Clara estava afundando rapidamente em um mar de incertezas. As paredes estreitas do pequeno quarto pareciam estar se fechando ao redor dela. Cada respiração ofegante de Dona Lúcia fazia o ar parecer mais pesado, difícil de respirar. O cheiro dos remédios e da doença impregnava o ambiente, tornando tudo ainda mais sufocante. Ana Clara levantou-se, caminhando até a janela em busca de ar, mas ao abrir as cortinas, o que viu foi um mundo que continuava a girar lá fora, indiferente ao seu sofrimento. As pessoas caminhavam pelas ruas, os carros passavam apressados. Tudo seguia seu curso normal, enquanto a vida de Ana Clara parecia estar paralisada, estagnada em um ciclo de dor e desespero. Ela fechou os olhos, encostando a testa no vidro frio da janela, tentando encontrar algum vestígio de esperança em meio ao caos que dominava sua mente. Mas tudo o que ela sentia era o peso insuportável da responsabilidade e da impotência. De repente, o som da tosse de Dona Lúcia quebrou o silêncio, trazendo Ana Clara de volta à realidade cruel. Correu até a mãe, que agora se contorcia de dor, os olhos fechados com força, a pele pálida e úmida de suor. "Mãe!" gritou Ana Clara, o pânico tomando conta de sua voz. "Calma, mãe. Eu estou aqui." Ela segurou a mãe nos braços, tentando de alguma forma acalmá-la, mas Dona Lúcia parecia estar se afogando no próprio corpo. A visão de sua mãe sofrendo daquele jeito era mais do que Ana Clara podia suportar. A dor da impotência rasgava sua alma. Ela não sabia o que fazer. O desespero tomou conta de seus pensamentos, e pela primeira vez, ela sentiu o medo real de que sua mãe pudesse não resistir. O aperto no peito de Ana Clara aumentava a cada segundo. Seus olhos vasculhavam a casa, procurando algo, qualquer coisa que pudesse ajudá-la a salvar a mãe daquele tormento. Mas o que ela poderia fazer? Não tinha recursos, não tinha a quem recorrer. O pânico que ela sentia transformava-se em dor física. O coração acelerado, as mãos trêmulas, a respiração curta. Ana Clara estava à beira de um colapso, mas sabia que não podia ceder. Ela tinha que ser forte por Dona Lúcia. Então, como se num último esforço, Dona Lúcia começou a se acalmar. O corpo frágil dela relaxou nos braços da filha, a respiração voltando a um ritmo mais regular, embora ainda pesado. Ana Clara, com o rosto molhado de lágrimas, sentou-se ao lado da cama. Pegou a mão de sua mãe e a segurou com força, como se aquela conexão fosse a única coisa capaz de manter Dona Lúcia viva. Por um momento, a casa voltou a mergulhar em silêncio. Ana Clara respirou fundo, tentando se recompor, mas o medo ainda rondava. O medo de perder a única pessoa que restava em sua vida. A noite chegava lentamente, e com ela, um frio cortante que parecia refletir o vazio e o desespero que Ana Clara sentia.
Ela sabia que aquela luta estava longe de acabar. O futuro era incerto e a saúde de sua mãe pendia por um fio. Tudo o que ela podia fazer agora era esperar. Esperar que o pior não acontecesse. Esperar que, de alguma forma, algo milagroso pudesse acontecer. Mas, no fundo, ela sabia que o tempo estava contra ela, e a cada dia que passava, a sombra da tragédia se aproximava mais e mais. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma tortura silenciosa. A casa modesta, que sempre fora um refúgio, agora parecia uma prisão sufocante. Ana Clara não conseguia se afastar da cama de sua mãe. O medo constante de que o pior pudesse acontecer a qualquer momento a mantinha em vigília. Cada respiração de Dona Lúcia soava como uma batalha, uma luta entre a vida e a morte que parecia se estender indefinidamente. Ana Clara não tinha mais lágrimas. Ela havia chorado tanto nas últimas horas que seu corpo se sentia exausto, mas o desespero e o medo continuavam a apertar seu peito, como se uma mão invisível estivesse tentando arrancar sua sanidade. "Vai ficar tudo bem", repetia ela para si mesma, em voz baixa como uma prece. Mas sabia que aquelas palavras estavam vazias. Nada estava bem. Nada iria ficar bem. A respiração de Dona Lúcia se tornava cada vez mais irregular, como se o ar estivesse escapando de seus pulmões com esforço. A pele dela estava fria e úmida, e o rosto, que outrora exibia uma expressão calma e amorosa, agora estava distorcido pela dor. Ana Clara segurava a mão da mãe com toda a força que conseguia reunir, como se o simples contato pudesse mantê-la viva por mais algum tempo. Mas ela sabia que aquilo não seria suficiente. O silêncio dentro da casa era interrompido apenas pelos sons frágeis da respiração ofegante de Dona Lúcia e o leve ranger da cama velha. Ana Clara olhava para o rosto de sua mãe, tentando encontrar qualquer sinal de melhora, mas tudo o que via era a sombra da morte se aproximando cada vez mais. O pânico crescia em seu coração. De repente, Dona Lúcia começou a tossir violentamente, seu corpo se contorcendo de dor. Ana Clara saltou da cadeira ao lado da cama, desesperada, sem saber o que fazer. O medo de perder sua mãe a paralisava, mas ela sabia que precisava agir. "Mãe, por favor, fique calma", disse ela tentando segurar o corpo frágil da mãe. Mas sua voz estava trêmula, quase sem controle. "Eu estou aqui." As tosses cessaram, mas o corpo de Dona Lúcia estava exausto. Ela respirava com dificuldade, seus olhos meio abertos, perdidos em algum lugar distante. Ana Clara segurava as lágrimas, forçando-se a permanecer forte, mas sentia o desespero crescer como uma onda incontrolável. Ela correu para o telefone, as mãos trêmulas, buscando ajuda. Discar o número parecia uma tarefa impossível, como se seus dedos não quisessem obedecer. A cada segundo que passava, sua mente imaginava o pior. E se ela perdesse a mãe ali, naquela cama fria, sozinha, sem recursos, sem ninguém para ajudá-la? Quando finalmente conseguiu fazer a ligação, sua voz saiu sufocada, quase inaudível. "Eu preciso de ajuda. Minha mãe, ela está muito mal", conseguiu dizer com a voz entrecortada. A angústia apertava seu peito, dificultando até mesmo a respiração. As palavras do atendente do outro lado da linha foram rápidas e profissionais, mas a cada segundo que passava parecia que a ajuda estava mais distante. Ana Clara sentia o tempo se esvair, como se o destino estivesse fugindo de suas mãos. Quando ela voltou para o quarto, encontrou Dona Lúcia desacordada. Seu corpo estava imóvel, e o silêncio que tomou conta do ambiente era ensurdecedor. Ana Clara caiu de joelhos ao lado da cama, seu corpo tremendo de medo. "Mãe, por favor, não me deixe", sussurrou com a voz fraca, quase sem forças. Ela não sabia o que fazer. O pavor de perder a mãe a consumia, e tudo o que restava era a sensação de impotência. Ela segurou a mão fria de Dona Lúcia, buscando algum sinal de vida, mas a única coisa que sentia era o vazio crescente. Os minutos seguintes foram um borrão de emoções. Ana Clara tentou acordar sua mãe, tentou fazer algo, mas tudo parecia inútil. O som distante da ambulância se aproximava lentamente,
mas o que restava em seu coração era o medo de que já fosse tarde demais. Quando os paramédicos finalmente chegaram, a visão de Ana Clara se nublou. Eles entraram rapidamente no quarto, cercando o corpo frágil de Dona Lúcia. Ana Clara ficou de pé ao lado da porta, observando tudo com uma sensação de surrealismo, como se estivesse assistindo à própria vida desmoronar diante de seus olhos. "Por favor, salvem minha mãe", murmurou sua voz quase inaudível. Os paramédicos agiram com eficiência, mas a expressão em seus rostos era séria, preocupada. A situação era grave. Ana Clara sabia disso, e cada segundo que passava parecia confirmar seus piores temores. Dona Lúcia foi colocada na maca, seu corpo inerte, enquanto Ana Clara seguia atrás, quase sem fôlego. O coração batia tão rápido que ela mal conseguia pensar com clareza. O ar pesado e opressivo da casa ficou para trás, mas o medo de perder sua mãe a seguia como uma sombra. No hospital, o caos e a agitação contrastavam com o silêncio mortal que havia dominado a pequena casa. Ana Clara esperou do lado de fora da sala de emergência, o corpo trêmulo, o coração partido. As horas pareciam se arrastar, cada uma mais torturante do que a outra. Finalmente, um médico saiu da sala. Ana Clara sentiu o coração parar por um segundo. "Ela está muito fraca", disse o médico com a voz baixa e grave. "Faremos tudo o que pudermos, mas o quadro é crítico." Aquelas palavras caíram sobre Ana Clara como uma avalanche. O chão parecia ter desaparecido debaixo de seus pés e o peso do desespero a esmagava. Eu entendo", disse ela com a voz quase inaudível. "Por favor, faça tudo o que puder." O médico assentiu e voltou para a sala. Ana Clara permaneceu ali, sozinha, sentindo-se menor do que nunca. O mundo ao seu redor continuava girando. Pessoas passavam apressadas, mas para ela o tempo havia parado. A dor era insuportável, e tudo o que restava era o medo de perder a pessoa mais importante de sua vida. O relógio da sala de espera do hospital parecia andar mais devagar. Cada tic-tac era como uma batida surda em sua cabeça. Ana Clara estava sentada, com as mãos entrelaçadas, olhando fixamente para o chão, mas sem realmente enxergar nada. O coração dela batia descompassado e o ar parecia preso em seus pulmões, como se respirar fosse um esforço doloroso. Aquele hospital frio e impessoal era agora o cenário do seu maior pesadelo. A cada segundo que passava, o medo de perder sua mãe se tornava mais real, mais palpável. Ela não conseguia pensar em outra coisa. O que faria se Dona Lúcia não sobrevivesse? Ana Clara apertou as mãos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O desespero a consumia, e a sensação de impotência era como uma sombra que a sufocava. As paredes brancas, o cheiro estéril do hospital, o barulho distante de máquinas e passos apressados dos médicos e enfermeiros, tudo ao redor dela parecia insensível à sua dor. Pessoas iam e vinham. A vida seguia em movimento. Mas para Ana Clara, o mundo parecia ter parado. Parado naquele instante em que sua mãe fora levada às pressas para a emergência, deixando-a sozinha com seus pensamentos, seus medos, sua angústia. Ela mal percebia as lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquele choro silencioso e contido já não podia mais ser evitado. Doía demais segurar o que ela sentia. A ideia de perder Dona Lúcia, a única pessoa que sempre esteve ao seu lado, que sempre a amparou nos momentos mais difíceis, era insuportável. Sentada ali, Ana Clara relembrou todos os sacrifícios que sua mãe havia feito por ela. Dona Lúcia trabalhara duro a vida inteira, sem nunca reclamar para garantir que Ana Clara tivesse uma chance de vida melhor. E agora, quando ela mais precisava, Ana Clara não tinha nada a oferecer em troca. Sem emprego, sem recursos, sem saída. Tudo estava desmoronando ao seu redor. O som de passos apressados a tirou de seus pensamentos por um breve momento. Ela ergueu os olhos, esperando ansiosamente por algum sinal, qualquer notícia sobre o estado de sua mãe. Mas eram apenas enfermeiras passando com pressa, como se o sofrimento de Ana Clara fosse invisível. O peso da espera parecia insuportável. O coração de Ana Clara batia descompassado.
e o medo a consumia a cada minuto. Cada vez que alguém aparecia à porta da sala de emergência, ela prendia a respiração, esperando que fosse o médico trazendo notícias. Mas o silêncio continuava. E isso a aterrorizava ainda mais. De repente, sentiu o celular vibrar no bolso. Por um instante pensou em ignorar. Não queria ser distraída de sua angústia, mas o número que aparecia na tela era conhecido. Era o hospital de sua cidade natal. Ela atendeu com as mãos trêmulas. Alô? Sua voz saiu fraca e vacilante. Ana Clara, aqui é o Dr. Carlos. Desculpe te ligar assim, mas temos uma questão urgente sobre o estado de sua mãe. Ana Clara quase não conseguia ouvir as palavras do médico. Seu coração estava tão acelerado que mal conseguia processar o que ele dizia. Tudo parecia distante e confuso. O que houve? Perguntou a voz trêmula e quase inaudível. Sua mãe precisa de cuidados mais intensivos, Ana. Não temos condições aqui de oferecer o tratamento adequado. A voz do médico era calma, mas carregada de gravidade. Precisamos transferi-la o mais rápido possível para um hospital maior. Ana Clara sentiu as pernas fraquejarem. Como faria aquilo? Como poderia custear um tratamento melhor? Não tinha mais emprego, não tinha mais dinheiro. A realidade se tornou um peso ainda mais esmagador. Eu não sei como vou fazer isso, respondeu ela, a voz embargada. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais ninguém. O médico do outro lado da linha fez uma pausa, compreensivo. Eu entendo, Ana, mas precisamos tomar uma decisão logo. Sua mãe está em uma situação muito delicada. Aquela frase caiu sobre Ana Clara como uma avalanche. Ela estava prestes a perder a mãe, e não havia nada que pudesse fazer. Sem recursos, sem opções, ela estava completamente sozinha. Eu vou tentar resolver, disse ela, sentindo o peso da responsabilidade esmagando seu peito. Desligou o telefone, sentindo-se perdida em meio ao caos de suas próprias emoções. Como chegar a esse ponto? Como tudo havia desmoronado tão rápido? As lágrimas silenciosas voltaram a escorrer, e tudo o que restava agora era a espera. As horas no hospital pareciam eternas. O rosto de Ana Clara estava pálido, marcado pela exaustão e pelo desespero. Cada minuto parecia um teste cruel à sua sanidade, enquanto esperava por qualquer notícia, qualquer sinal de que sua mãe iria sobreviver. Finalmente, a porta da sala de emergência se abriu. O médico apareceu, a expressão séria e cansada. Ana Clara sentiu o coração parar por um instante. O que ele diria? Seria tarde demais? Sua mãe ainda estava viva? O médico se aproximou, parando diante de Ana Clara. Ela se levantou, cambaleando, quase sem fôlego. Sua mãe está estável por enquanto, mas... Ele hesitou por um momento, escolhendo as palavras cuidadosamente. O estado dela ainda é muito crítico. Fizemos tudo o que podíamos, mas ela precisa de cuidados intensivos e constantes nas próximas horas. Ainda não podemos prever o que vai acontecer. Aquelas palavras soaram como uma sentença para Ana Clara. O alívio de saber que sua mãe ainda estava viva foi ofuscado pela incerteza do que poderia vir. Ela assentiu, sem forças para responder. Vou providenciar para que ela seja transferida assim que possível, disse o médico, sua voz firme e serena. Ana Clara não sabia como reagir. As palavras dele ecoavam em sua mente, mas a sensação de estar presa em uma realidade que ela não podia controlar a paralisava. Sentou-se novamente, observando os médicos e enfermeiros irem e virem, enquanto a vida de sua mãe permanecia por um fio. A noite chegou lentamente, trazendo consigo o frio que refletia o vazio dentro de Ana Clara. Ela sabia que as próximas horas seriam cruciais e que tudo o que restava era esperar. Esperar por um milagre que parecia cada vez mais distante. O frio da madrugada envolvia o hospital, e o vento gelado soprava do lado de fora, como se refletisse o vazio que Ana Clara sentia por dentro. Ela estava sentada no mesmo lugar há horas, com o corpo encolhido, os olhos pesados pela exaustão,
Mas o sono era uma ilusão distante. A imagem de sua mãe, frágil e inerte, não saía de sua mente. O médico havia dado notícias preocupantes. Dona Lúcia estava estável, mas ainda corria grande perigo. Cada minuto de espera era um teste de paciência e fé. E Ana Clara já não sabia se conseguia aguentar por muito mais tempo. O peso de toda aquela situação era esmagador, e tudo o que ela tinha era a incerteza do que viria a seguir. As portas do hospital se abriram de repente, e o som dos passos firmes que ecoaram pelos corredores a fizeram levantar a cabeça. Ela olhou para frente ainda com os olhos vermelhos e inchados e viu Marcelo Albuquerque, o advogado do Eduardo Vasconcelos, entrando com uma expressão séria no rosto. O que ele estava fazendo ali? Marcelo caminhou direto até Ana Clara, sem desviar o olhar, e parou diante dela com uma expressão que era ao mesmo tempo resoluta e sombria. Ana Clara, disse ele com uma voz grave, precisamos conversar. O coração de Ana Clara acelerou. A presença de Marcelo ali, naquele momento, parecia fora de lugar, como se algo muito grave estivesse prestes a ser revelado. Ela não conseguia imaginar o que poderia ser, mas o tom na voz de Marcelo a deixava ainda mais ansiosa. Ela assentiu, incapaz de falar, e ele a convidou para se afastar para uma área mais reservada, longe dos olhares curiosos. Eu sei que você está passando por um momento muito difícil, começou Marcelo tentando medir as palavras. Mas há algo que você precisa saber. Algo que vai mudar tudo. Ana Clara olhou para ele sem entender. O que poderia ser tão importante a essa altura? E por que Marcelo estava se envolvendo nisso? Sua mente girava, tentando encontrar alguma lógica naquilo, mas tudo estava envolto em uma névoa de incertezas. Marcelo respirou fundo antes de continuar. Há alguns dias começamos uma investigação interna no hotel por conta de um suposto roubo, disse ele com calma. E após algumas análises, encontramos uma gravação nas câmeras de segurança do passado que revela algo chocante. Ana Clara o olhava com uma mistura de confusão e ansiedade. O que ele estava tentando dizer? Marcelo então retirou um pequeno pendrive do bolso e o entregou a ela. Eu trouxe essa gravação para que você veja. Não podemos manter isso em segredo por mais tempo. Ela pegou o pendrive com mãos trêmulas, sem conseguir entender a gravidade do que ele dizia. Seus pensamentos ainda estavam no hospital, na condição de sua mãe. Mas agora havia algo a mais, algo que parecia se conectar de maneira inesperada. Por favor, assista, insistiu Marcelo. Depois conversaremos. Sem saber ao certo o que esperar, Ana Clara conectou o pendrive em um laptop que Marcelo havia trazido. O vídeo começou a rodar, e logo as imagens trouxeram de volta memórias antigas que ela não gostaria de reviver. Na tela, ela viu a gravação de uma noite de muitos anos atrás, quando ainda trabalhava no hotel. Eduardo, ainda jovem, estava visivelmente alterado, sendo arrastado por seguranças do hotel após uma briga com um cliente. Ele estava bêbado, desorientado, e o tumulto no saguão era intenso. Ana Clara olhou para as imagens, sem entender por que Marcelo a estava fazendo assistir àquele momento vergonhoso. Ela não conseguia ver como aquilo se conectava a ela, até que, de repente, uma cena apareceu na tela. Eduardo havia sido deixado desacordado em uma sala após o tumulto. No vídeo, Ana Clara, ainda jovem e trabalhando como camareira, entrou na sala para verificar se ele estava bem. Quando percebeu que Eduardo estava inconsciente, ela rapidamente chamou por ajuda. Ela não hesitou. Chamou o socorro que salvou Eduardo naquele dia. Mas Marcelo pausou o vídeo em um detalhe importante. Antes de sair da sala, Ana Clara segurou a mão de Eduardo por alguns segundos, em um gesto de preocupação e compaixão que ele nunca soube. Você salvou a vida dele, disse Marcelo com a voz grave, e ele não faz ideia disso até hoje. O impacto daquelas palavras fez Ana Clara recuar um passo. O que ele estava dizendo? Como ela havia salvo Eduardo? E por que ele nunca soube? Naquela noite, Eduardo teve uma overdose, explicou Marcelo. Os médicos disseram que, se ele não tivesse sido socorrido a tempo, ele não teria sobrevivido. Mas você estava lá, Ana Clara. Foi você quem fez isso acontecer. Ana Clara estava atônita.
Aquelas palavras a atingiram como uma avalanche. Como poderia ser? Por que ela nunca soube disso? E por que ninguém havia lhe contado antes? Ele não sabe, Ana, continuou Marcelo. E é por isso que estou aqui. Ele precisa saber a verdade. Mas essa não é a única razão. Ana Clara sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Eduardo, ele não sabia, mas... Você é a única pessoa que pode ajudar agora. Ele precisa de você, Ana. Ela não conseguia processar todas aquelas informações. A ideia de que havia salvado a vida de Eduardo anos atrás, sem que ele soubesse, já era difícil de aceitar. Mas agora, descobrir que ele precisava dela de novo, tudo parecia surreal. Marcelo se aproximou, os olhos fixos nos dela. Você foi demitida injustamente. Não houve roubo. Tudo isso foi um erro, admitiu ele, a voz carregada de seriedade. Eduardo nunca deveria ter feito o que fez com você, e agora ele precisa ouvir isso. Ana Clara sentiu o sangue gelar. A verdade que havia sido ocultada por tanto tempo agora vinha à tona de maneira brutal. Ela havia sido acusada injustamente, mas pior do que isso. Ela havia salvo a vida de Eduardo, e ele a humilhara sem sequer saber quem ela realmente era. A revelação foi como uma facada. As lágrimas voltaram aos seus olhos, mas dessa vez não eram de tristeza ou desespero. Eram de choque e indignação. Tudo o que ela havia suportado, todas as dificuldades, as humilhações. E agora, descobrir que Eduardo devia sua vida a ela, a mulher que ele tão cruelmente demitiu e desprezou. O silêncio entre ela e Marcelo era denso. Ana Clara segurava o pendrive em mãos, sem saber o que fazer com todas aquelas verdades que haviam sido jogadas sobre ela de uma só vez. Ele precisa saber, Ana, repetiu Marcelo com a voz baixa. E você merece justiça. O caminho até o Hotel Vasconcelos parecia mais longo do que Ana Clara lembrava. Seus passos eram pesados, como se cada um deles a aproximasse de um abismo emocional do qual ela não sabia se conseguiria sair. A verdade que havia descoberto pesava em seu peito como uma pedra, e o choque ainda reverberava por todo o seu corpo. Ela estava prestes a confrontar o homem que não apenas havia destruído sua vida ao demiti-la injustamente, mas que também devia a ela a própria vida. Eduardo Vasconcelos, o poderoso e intocável empresário, estava prestes a enfrentar a verdade. E Ana Clara não sabia como ele reagiria ao saber que a mulher que ele humilhou tantas vezes foi a mesma que o salvou quando ele estava à beira da morte. Quando entrou no hotel, o ambiente luxuoso parecia ainda mais opressor. A grandiosidade dos móveis, os lustres caros, o brilho impecável do mármore, tudo ali parecia gritar poder e riqueza, duas coisas que Ana Clara nunca teve, mas que agora sabia que poderiam ser confrontadas com uma única palavra: verdade. O saguão estava movimentado como sempre, mas Ana Clara caminhava decidida, como se o peso da revelação a empurrasse para frente. Ao ver Marcelo no corredor, ela fez um breve aceno de cabeça. Ele sabia que aquele seria o momento decisivo. Havia prometido a ela que Eduardo a ouviria. Agora, tudo dependia de como esse confronto iria acontecer. Ela foi levada diretamente ao escritório de Eduardo. As portas pesadas se abriram, e ela entrou, com o coração acelerado, sentindo o ar se tornar denso ao redor dela. Eduardo estava sentado em sua cadeira de couro, revisando alguns papéis com sua habitual indiferença, mas ao vê-la, seu olhar endureceu. "O que ela está fazendo aqui?" perguntou Eduardo sem rodeios, com a mesma frieza que usara no dia da demissão. Marcelo fechou a porta atrás de Ana Clara e deu um passo à frente. "Eduardo, você precisa ouvir o que ela tem a dizer", disse Marcelo, firme. "Não é algo que pode ser ignorado." Eduardo arqueou uma sobrancelha, sua expressão de impaciência evidente. "Eu não tenho tempo para isso", disse ele, voltando-se para Ana Clara com um olhar que a cortava como uma faca. "Já falei tudo o que tinha para falar no dia da demissão. Não há mais o que discutir." Ana Clara sentiu um nó apertar em sua garganta. Cada palavra de Eduardo parecia uma tentativa de rebaixá-la ainda mais, mas agora ela sabia a verdade. Ela tinha algo que ele não podia ignorar, e pela primeira vez, a dor e a indignação a fizeram se levantar contra ele.
Você não sabe de tudo, Eduardo, disse Ana Clara, sua voz trêmula, mas firme. Há algo que você nunca soube. Algo que pode mudar tudo. Eduardo soltou uma risada curta, cínica. E o que seria tão importante assim? Perguntou ele sem demonstrar interesse real. Ana Clara sentiu a raiva fervendo em suas veias, o sangue subindo ao rosto. Por tantos anos, havia sofrido em silêncio, suportando a humilhação e o desprezo. Mas agora, ela não deixaria que ele continuasse com aquele ar de superioridade, ignorando o que realmente havia acontecido. Eu salvei sua vida, Eduardo, disse ela, as palavras saindo como um tiro, sem hesitação. Eduardo parou. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Ele olhou para ela com uma expressão de confusão, como se não tivesse entendido o que ela dissera. Do que você está falando? Perguntou ele, o tom de voz ligeiramente mais baixo. Ana Clara deu um passo à frente, encarando-o nos olhos, sentindo sua voz tremer, mas com a força da verdade empurrando cada palavra. Anos atrás, naquela noite em que você foi deixado desacordado no hotel, você estava prestes a morrer, disse ela, sua voz ficando mais firme a cada palavra. Foi eu quem chamou ajuda. Eu te salvei de uma overdose, e você nunca soube disso. E mesmo assim você me demitiu como se eu fosse um nada. O choque no rosto de Eduardo era evidente. Ele piscou algumas vezes como se estivesse tentando processar o que acabara de ouvir. A cor de seu rosto mudou e ele se levantou lentamente da cadeira, caminhando em direção a Ana Clara sem desviar o olhar. Isso não pode ser verdade, murmurou ele quase para si mesmo, sua voz vacilando. É a verdade, Eduardo, disse Marcelo, que havia ficado em silêncio até aquele momento. Eu mesmo revisei as gravações. Ana Clara foi a única pessoa que agiu naquela noite. Sem ela, você não estaria aqui hoje. Eduardo passou a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. O peso da revelação parecia finalmente cair sobre ele, e a arrogância que ele sempre carregava começou a se esvair. Por quê? Começou ele, mas a voz falhou. Ele olhou para Ana Clara, agora com os olhos cheios de perguntas que ele não conseguia formular. Por que você nunca disse nada? Ana Clara respirou fundo, sentindo as lágrimas voltarem aos seus olhos. Porque nunca tive a chance, respondeu ela, a voz embargada. Você nunca quis saber quem eu era, nunca se importou em saber. Para você, eu era apenas mais uma funcionária. E quando você me demitiu, me destruiu. Eduardo ficou em silêncio. Ele olhou para o chão, como se procurasse uma resposta que não existia. O peso do que ele havia feito, de como tratar a Ana Clara, finalmente começava a se revelar para ele. Eduardo tentou falar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Ele sentia o peso da culpa crescendo em seu peito, uma sensação que ele não estava acostumado a lidar. Ana Clara, agora tomada pela emoção, continuou. Minha mãe está no hospital, Eduardo, disse ela, a voz cheia de dor. Eu perdi tudo por sua causa. Você me jogou na rua sem nem pensar duas vezes. E agora que eu sei que você deve sua vida a mim, tudo o que eu sinto é raiva. As palavras de Ana Clara atingiram Eduardo com uma força devastadora. Ele nunca imaginara que a mulher que ele tanto desprezou fosse a responsável por salvar sua vida. O que ele havia feito? Como poderia consertar aquilo? Eduardo, sem conseguir olhar diretamente para ela, passou as mãos pelo rosto tentando absorver o impacto da verdade. Eu não sei o que dizer, murmurou, sua voz agora frágil, quase imperceptível. Mas para Ana Clara, as palavras já não importavam mais. O confronto havia trazido à tona toda a dor que ela guardara por anos. Ela olhou para Eduardo com uma mistura de tristeza e desdém, sabendo que naquele momento ele finalmente estava sentindo o peso de suas ações. O silêncio no escritório de Eduardo Vasconcelos era ensurdecedor. Depois do confronto, as palavras de Ana Clara ainda pairavam no ar, como uma ferida aberta que ele não conseguia fechar. Eduardo estava de pé, as mãos apoiadas na mesa de madeira maciça, o olhar perdido. A culpa o consumia de uma forma que ele jamais havia experimentado antes. Por anos, ele vivera acreditando que o poder e o dinheiro podiam resolver qualquer problema. Mas ali,
Diante daquela mulher que ele tanto desprezou, Eduardo percebeu que estava enganado. Ana Clara havia salvado sua vida, e ele havia retribuído com crueldade, jogando-a na rua como se ela fosse descartável. Ana Clara, por outro lado, permanecia em pé no centro do escritório, o peito ainda inflado pela raiva e a dor que haviam explodido minutos antes. As lágrimas estavam contidas, mas seus olhos eram um reflexo claro de todo o sofrimento que ela havia suportado. Ela o encarava com uma mistura de desdém e cansaço, como se finalmente estivesse esgotada de lutar contra uma realidade tão injusta. Eduardo, que sempre fora tão firme, tão impassível, sentiu as pernas fraquejarem. Ele se sentou lentamente, abaixando a cabeça, incapaz de encarar Ana Clara. As palavras que ele queria dizer pareciam presas na garganta, esmagadas pelo peso da culpa. Eu não sabia, disse ele quase num sussurro, as palavras finalmente escapando de seus lábios. Eu não fazia ideia. Ana Clara respirou fundo, sentindo a tensão no corpo se intensificar. Por um breve momento ela quis acreditar que aquilo bastaria, que as palavras de arrependimento de Eduardo seriam suficientes para amenizar a dor que ela carregava. Mas não eram, não naquele momento. E o que mudaria se soubesse? Disse ela, sua voz ainda carregada de mágoa. Você teria me tratado de maneira diferente? Ou teria simplesmente ignorado como fez com tudo mais? Eduardo levantou o olhar, os olhos agora marejados, uma visão que Ana Clara jamais imaginaria ver no homem que sempre lhe parecera feito de pedra. Não, começou ele, a voz falhando. Eu teria feito tudo diferente. Eu juro, Ana Clara. Eu teria te ajudado, teria feito algo. Ela riu, uma risada amarga que ecoou pelo escritório. Não teria, Eduardo, disse ela sem hesitação. Porque você nunca se importou com ninguém além de você mesmo. Para você, eu era só mais uma pessoa a ser descartada. Uma camareira. Alguém que não merecia sua atenção. E no fim das contas, você nem se deu ao trabalho de saber quem eu realmente era. Eduardo fechou os olhos por um instante, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam escorrer. Ele estava acostumado a lidar com negociações, com problemas financeiros, mas aquilo era diferente. Era algo que ele não sabia como resolver. Pela primeira vez, o dinheiro e o poder não podiam consertar o estrago que ele havia causado. Eu não sei como te pedir desculpas, murmurou ele, a voz embargada. Não sei como corrigir tudo isso. Ana Clara ficou em silêncio por alguns segundos. A raiva ainda fervia dentro dela, mas ver Eduardo quebrado diante de sua própria culpa a fez perceber que, talvez, pela primeira vez, ele estivesse realmente sentindo o peso de suas ações. Mas aquilo ainda não era o suficiente. Não depois de tudo o que ela havia perdido. Desculpas não trazem minha mãe de volta à saúde, disse ela, com a voz firme, mas os olhos cheios de lágrimas. Desculpas não vão pagar pelas noites em que eu chorei de medo, sem saber como cuidar dela. Desculpas não apagam a humilhação que eu senti quando você me acusou na frente de todos, como se eu fosse uma criminosa. Eduardo levantou-se lentamente, como se carregasse o peso do mundo sobre os ombros. Ele deu um passo na direção de Ana Clara, mas parou no meio do caminho, hesitante. Eu vou consertar isso. De alguma forma, disse ele com a voz rouca, quase implorando. Eu vou cuidar da sua mãe. Vou garantir que ela tenha o melhor tratamento. Não importa o que custe. Eu juro que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Ana Clara sentiu o coração apertar. O medo de perder sua mãe ainda era sufocante, e o desespero por não ter mais opções a deixava vulnerável. Ela não confiava em Eduardo, mas sabia que ele era a única pessoa que poderia ajudar sua mãe naquele momento. Eu não quero sua caridade, Eduardo, respondeu ela com a voz trêmula. Eu só quero justiça. Eu só quero que minha mãe tenha uma chance de viver. Eduardo se aproximou mais um pouco, seus olhos agora fixos nos dela, cheios de uma dor que ele nunca havia sentido antes. E é isso que eu vou te dar, disse ele com determinação. Vou garantir que sua mãe tenha o melhor tratamento,
E vou me certificar de que você tenha o que precisa para cuidar dela. Ana Clara o encarou por um momento, ainda sem saber se podia acreditar nele, mas o desespero por salvar sua mãe falou mais alto do que o orgulho ou a desconfiança. Ela assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, só faça o que é certo, sussurrou ela quase sem forças. Eduardo assentiu, com um ar de sinceridade que Ana Clara jamais vira nele. Eu prometo, disse ele com a voz baixa. Vou cuidar disso. Eduardo saiu do hotel diretamente para o hospital, seu coração ainda pesado pela culpa. As palavras de Ana Clara ecoavam em sua mente, relembrando-o de como ele havia sido cruel e cego por tanto tempo. Ele não conseguia apagar a expressão de dor no rosto dela, nem as lágrimas silenciosas que escorreram enquanto ela implorava por justiça, por sua mãe. Assim que chegou ao hospital, ele foi direto até a administração, determinado a fazer o que havia prometido. Falou com os responsáveis, fez os contatos necessários e garantiu que Dona Lúcia teria o melhor tratamento possível. Dinheiro não era mais um problema, ele sabia disso. Mas havia algo que o dinheiro não podia consertar: a confiança que ele havia destruído. Ele entregou seu cartão de crédito e fez as ligações necessárias para transferir Dona Lúcia para uma unidade especializada. Os médicos agiram rápido, e em poucas horas, a transferência estava sendo preparada. Eduardo assistiu a tudo de longe, sentindo que estava finalmente tomando alguma atitude, mas sem saber se aquilo seria suficiente para reparar o dano emocional que havia causado. No entanto, enquanto observava os médicos levarem Dona Lúcia, ele percebeu que a questão não era apenas sobre salvar a vida da mãe de Ana Clara. Ele havia destruído uma parte da alma daquela mulher, e isso o atormentava. A ideia de que, por tanto tempo, ele a tratara como alguém insignificante, quando na verdade ela era responsável por sua própria vida, era um fardo que ele não sabia como carregar. Ao final do dia, exausto, Eduardo se aproximou de Ana Clara, que estava sentada na sala de espera, as mãos unidas, o olhar fixo no chão. Ele parou diante dela, mas hesitou em falar. Sabia que qualquer palavra que dissesse agora seria insuficiente para aliviar o peso da dor que ela sentia. Ana Clara ergueu os olhos lentamente, ainda carregando o fardo de dias de cansaço e emoções intensas. Ao ver Eduardo, sentiu uma mistura de sentimentos conflitantes. Ele havia cumprido sua promessa. Sua mãe agora teria o tratamento que precisava. Mas a desconfiança e a mágoa ainda estavam ali, fortes como sempre. Os médicos disseram que sua mãe já está sendo transferida para o centro especializado, disse Eduardo, tentando manter a voz firme, mas carregada de arrependimento. Ela vai receber o melhor cuidado. Tudo o que ela precisar, eu vou providenciar. Ana Clara assentiu lentamente, sem palavras. Ela estava aliviada por saber que sua mãe agora teria uma chance de lutar, mas o vazio dentro dela permanecia. O simples fato de que Eduardo estava ajudando não apagava tudo o que havia acontecido. Obrigada, murmurou ela sem emoção, como se a palavra fosse forçada. Eduardo percebeu o distanciamento e aquilo o atingiu como uma nova onda de culpa. Ele não esperava ser perdoado tão facilmente, mas a indiferença de Ana Clara era um lembrete doloroso de que sua bondade tardia não apagava o passado. Eu sei que isso não muda o que fiz, disse ele com a voz baixa, quase um sussurro. Mas eu quero que saiba que estou disposto a fazer o que for necessário para corrigir meus erros. Ana Clara o olhou nos olhos, pela primeira vez sentindo um leve tremor na firmeza de Eduardo. Ele não era mais o homem arrogante e frio que a havia demitido de forma tão cruel. Mas, mesmo assim, a ferida ainda estava aberta, e ela sabia que levaria tempo para cicatrizar. Corrigir seus erros não vai mudar o que eu perdi, respondeu ela, sua voz firme, mas sem agressividade. Mas se minha mãe sobreviver, se ela conseguir lutar, pelo menos isso será um começo. Eduardo assentiu, respeitando a dor que ela ainda carregava. Ele sabia que qualquer tentativa de se redimir seria um processo longo, e talvez ele nunca conseguisse o perdão completo de Ana Clara. Mas ele estava disposto a tentar. Eu vou continuar ajudando no que for preciso, prometeu ele.
E, por favor, se precisar de mais alguma coisa, qualquer coisa, me avise. Ana Clara não respondeu. Ela apenas voltou a olhar para o chão, perdida em seus próprios pensamentos. A mente dela estava um turbilhão de emoções. Por um lado, havia o alívio de saber que sua mãe estava recebendo o tratamento necessário, mas por outro lado, havia a mágoa e a desconfiança que ainda a assombravam. As horas se arrastaram no hospital e finalmente a ambulância que levaria Dona Lúcia para a nova unidade chegou. Ana Clara acompanhou a transferência com o coração na mão, sabendo que o destino de sua mãe agora dependia de forças além do seu controle. Eduardo se manteve por perto, em silêncio, observando, respeitando o espaço que Ana Clara precisava. Quando a ambulância partiu, levando Dona Lúcia, Ana Clara permaneceu no estacionamento do hospital, observando as luzes vermelhas piscando até desaparecerem na distância. Um vazio tomou conta de seu peito. Ela sabia que agora tudo estava nas mãos dos médicos, e a incerteza do futuro a aterrorizava. Eduardo se aproximou novamente sem saber exatamente o que dizer. Ele sabia que as palavras de consolo pareciam vazias naquele momento, mas não conseguia se afastar. Eu vou para o centro médico também, disse ele com cautela. Vou garantir que tudo esteja sendo feito da melhor forma possível. Ana Clara não o impediu, mas também não demonstrou gratidão. A dor que ela sentia era tão profunda que qualquer gesto de Eduardo parecia pequeno demais para reparar o estrago. Faça o que quiser, Eduardo, respondeu ela sem olhar para ele. Mas nada disso muda o que aconteceu. Eduardo sentiu o golpe daquelas palavras, mas sabia que ela estava certa. Ele havia causado um dano irreparável e agora estava apenas tentando lidar com as consequências. A imagem de Ana Clara, sofrendo em silêncio, o seguiria por muito tempo, e a culpa seria um peso que ele teria que carregar para sempre. Enquanto eles se afastavam lentamente do hospital, o silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer conversa poderia expressar. A história deles estava marcada por dor, perda e arrependimento. E embora o caminho para a redenção fosse longo, Eduardo estava decidido a percorrê-lo, mesmo que jamais alcançasse o perdão completo. A sala de espera do novo hospital parecia ainda mais fria e distante. Mesmo com todos os recursos disponíveis e a promessa de tratamento especializado, Ana Clara não conseguia se acalmar. Cada segundo que passava era um teste de paciência, uma tortura em silêncio. Sua mãe estava em uma luta pela vida, e Ana Clara não sabia se aguentaria ver tudo desmoronar diante de seus olhos. As máquinas, os médicos apressados, os corredores cheios de pessoas. Nada disso fazia sentido para ela naquele momento. Ela estava ali apenas por Dona Lúcia. Eduardo, por outro lado, mantinha uma presença discreta, mas constante. Ele se certificava de que todos os médicos estivessem dedicados ao caso, de que cada detalhe fosse supervisionado. Porém, mesmo fazendo tudo ao seu alcance, ele sabia que não poderia desfazer o que tinha sido feito. Ana Clara permanecia calada. As palavras que eles trocaram nos dias anteriores ainda ecoavam em sua mente. A tentativa de Eduardo de consertar as coisas era notável, mas a dor e a desconfiança dentro dela eram profundas demais para desaparecerem tão rápido. Ela se sentia dividida. Por um lado, sua mãe finalmente recebia o tratamento adequado, mas, por outro, o homem responsável por tanto sofrimento ainda estava ao seu lado, tentando de alguma forma compensar suas ações. Eduardo a olhou de longe, respeitando seu espaço. A dor nos olhos de Ana Clara era visível, e ele sabia que, por mais que tentasse, não havia palavras suficientes para reparar o estrago. Tudo o que ele podia fazer agora era continuar tentando ser alguém melhor do que havia sido, tentando, de alguma forma, mostrar que estava arrependido. Ana Clara, os médicos disseram que sua mãe está respondendo bem ao tratamento, disse ele, aproximando-se cuidadosamente. Ela ainda precisa de cuidados intensivos, mas parece que as coisas estão começando a melhorar. Ana Clara ouviu as palavras, mas o alívio não foi imediato. Ela estava emocionalmente esgotada, e a ideia de que sua mãe pudesse finalmente estar melhor parecia distante, como se fosse algo difícil de acreditar. Ela simplesmente assentiu sem dizer nada.
ainda encarando o chão. Eu estou feliz por ela, continuou Eduardo sem saber exatamente o que dizer. E por você também. Ana Clara finalmente olhou para ele, seus olhos ainda carregados de uma tristeza que parecia interminável. Obrigada, respondeu ela, a voz fraca, mas sem a frieza de antes. Havia um tom de sinceridade, embora distante, como se o muro que ela havia erguido ao redor de si estivesse começando a ceder, mas de forma lenta e cautelosa. Eduardo se sentou ao lado dela, mantendo uma certa distância. O silêncio entre eles era denso, mas não tão insuportável quanto antes. Ambos estavam esgotados, mas por razões diferentes. Ele pela culpa e pelo desejo de reparação, ela pela dor e pela necessidade de acreditar que, de alguma forma, o pior havia passado. Eu sei que ainda é difícil acreditar em mim, disse Eduardo, quebrando o silêncio. Mas eu quero que você saiba que estou fazendo isso porque me importo. Eu sei que parece tarde demais, mas quero estar aqui para você e para sua mãe. Quero tentar fazer o que é certo. Ana Clara respirou fundo. As palavras de Eduardo eram honestas, mas o medo de confiar novamente ainda a prendia. Ela havia passado por tanta coisa, sofrido tanto, que abrir espaço para acreditar nele parecia um risco alto demais. No entanto, algo dentro dela começou a mudar. Talvez fosse o alívio de saber que sua mãe tinha uma chance, ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, ela via em Eduardo algo mais do que arrogância. Eu agradeço o que está fazendo pela minha mãe, disse Ana Clara depois de alguns segundos de silêncio. Isso significa muito para mim, mas ainda é difícil confiar em você. Eduardo assentiu. Ele sabia que não podia apressar as coisas, nem forçar um perdão que ele ainda não merecia. Ele havia destruído a confiança que ela tinha, e reconstruir aquilo levaria tempo, se fosse possível. Eu entendo, disse ele com a voz baixa. Não espero que me perdoe de uma hora para outra. Só quero que saiba que estou disposto a fazer o que for preciso. Não vou te abandonar. Ana Clara olhou para ele, seus olhos ainda cheios de incerteza. Mas algo dentro dela começou a mudar. A presença constante de Eduardo, sua disposição em ajudar sem exigir nada em troca, estava começando a quebrar as barreiras que ela havia construído. Mas o medo ainda estava ali, como um fantasma que não a deixava livre. Horas se passaram e finalmente um dos médicos apareceu, com um semblante mais tranquilo do que das outras vezes. Dona Lúcia está respondendo muito bem ao tratamento, disse ele com um sorriso contido. A condição dela ainda é delicada, mas estamos otimistas. Acredito que nas próximas semanas veremos uma melhora significativa. Ana Clara quase não conseguia acreditar nas palavras que ouvia. Era como se o peso que ela carregava por tanto tempo começasse a se dissipar, mas ainda havia uma parte de si que temia o pior. Ela segurou as lágrimas, tentando manter a calma. Posso vê-la? Perguntou, a voz trêmula. Sim, mas apenas por alguns minutos, respondeu o médico. Ela ainda está sedada, mas você pode ficar ao lado dela. Ana Clara assentiu e se levantou, seus passos hesitantes enquanto seguia o médico até o quarto de sua mãe. Eduardo ficou para trás, observando-a. Ele sabia que aquele momento era apenas dela, e que, por mais que ele quisesse estar ao lado dela, algumas coisas precisavam ser enfrentadas sozinha. Ao entrar no quarto, Ana Clara viu sua mãe deitada, com os olhos fechados, mas seu rosto parecia mais tranquilo do que nos dias anteriores. O coração de Ana Clara acelerou. Ela se aproximou lentamente, sentindo um alívio que há muito não experimentava. Sentou-se ao lado da cama e segurou a mão de Dona Lúcia, com lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Você vai ficar bem, mãe, sussurrou ela, a voz carregada de emoção. Vamos sair dessa juntas. Enquanto Ana Clara permanecia ali, ao lado da mãe, Eduardo olhava pela janela do hospital, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele sabia que, independentemente de como as coisas terminassem, ele estava mudado. E, pela primeira vez, ele não estava pensando em si mesmo. Tudo o que ele queria agora era fazer o que fosse necessário para garantir que Ana Clara e sua mãe tivessem a chance de recomeçar.
Os dias que se seguiram foram lentos e cheios de expectativa. O hospital ainda era um lugar que trazia medo a Ana Clara, mas ao mesmo tempo começou a se transformar em um símbolo de esperança. A recuperação de Dona Lúcia era um processo lento, mas constante, e a cada dia, Ana Clara podia ver pequenos sinais de melhora. Cada batida do coração de sua mãe, cada respiração mais forte, era como um fio de vida que a puxava de volta do abismo. Eduardo permanecia à distância, sempre presente, mas sem forçar sua presença. Ele sabia que, apesar de estar fazendo o que era certo, a barreira entre ele e Ana Clara ainda estava erguida, resistente e dolorosa. Ele a observava de longe, cuidando para que nada faltasse, mas nunca se impondo. Sabia que precisava dar espaço, que o processo de reconciliação seria longo. Uma manhã, enquanto Ana Clara estava sentada ao lado da cama de sua mãe, segurando sua mão, ela sentiu um leve movimento. Olhou imediatamente para o rosto de Dona Lúcia e viu seus olhos se abrirem, ainda cansados, mas finalmente acordados. O coração de Ana Clara disparou. "Mãe", sussurrou ela com a voz embargada pela emoção. Dona Lúcia piscou lentamente, como se estivesse tentando entender onde estava. Seus lábios se moveram, e uma palavra suave saiu com dificuldade. "Filha." Ana Clara sentiu as lágrimas descerem por seu rosto, mas dessa vez não eram de tristeza ou desespero. Eram lágrimas de alívio, de felicidade. A voz fraca de sua mãe soava como a música mais bonita que ela já havia escutado. "Estou aqui, mãe", disse Ana Clara, apertando a mão dela com delicadeza. "Vai ficar tudo bem. Você está melhorando." Dona Lúcia sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de amor. Ana Clara sentiu o coração se aquecer. Aquele momento era a prova de que, mesmo depois de todo o sofrimento, ainda havia esperança. Sua mãe estava voltando, lentamente, mas voltando. Naquele mesmo dia, enquanto Dona Lúcia descansava, Eduardo se aproximou mais uma vez de Ana Clara. Ela estava na cafeteria do hospital, tomando um café, tentando processar a montanha-russa emocional que estava vivendo. Ele se sentou à mesa com ela, em silêncio por alguns instantes, antes de falar. "Fiquei sabendo que sua mãe acordou", disse ele com uma voz suave, sem tentar invadir o espaço dela. "Fico muito feliz por isso." Ana Clara assentiu sem olhar para ele de imediato. As emoções dentro dela ainda eram confusas. Ela estava profundamente grata por tudo o que Eduardo tinha feito, mas a dor do passado ainda estava ali, como uma sombra que não a deixava descansar. "Sim", ela acordou. Respondeu depois de um momento, a voz suave, mas ainda carregada de algo que ela não sabia como expressar. "Ainda está fraca, mas está melhorando." Eduardo respirou fundo, sem saber exatamente como seguir. Ele queria que Ana Clara soubesse que estava ali por ela, mas também sabia que, mesmo que ele fizesse tudo certo daqui para frente, isso não apagaria o que havia acontecido. "Eu queria te agradecer por tudo que fez pela minha mãe", continuou Ana Clara, agora olhando diretamente para ele. "Eu sei que não teria conseguido sozinha." "Não precisa me agradecer", respondeu Eduardo, balançando a cabeça. "O que eu fiz foi o mínimo. Eu te devo muito mais do que isso." Ana Clara ficou em silêncio por um momento. As palavras de Eduardo eram sinceras, ela sabia disso. Mas havia algo dentro dela que ainda estava ferido, algo que precisava ser confrontado. "Eu sei que está arrependido", disse ela, sua voz trêmula. "E eu acredito nisso, mas você precisa entender que o que eu passei foi muito mais do que dor física ou medo. Você tirou de mim minha dignidade, Eduardo, e isso não é algo fácil de esquecer." Eduardo abaixou a cabeça, sentindo o peso das palavras de Ana Clara como uma nova onda de culpa. Ele sabia que o caminho para o perdão era longo, mas ouvir aquelas palavras da boca dela fez com que ele percebesse o quão fundo o machucado havia sido. "Eu sei", murmurou ele, a voz fraca. "E não espero que você esqueça. Tudo o que posso fazer agora é tentar te mostrar que eu mudei, que eu quero ser uma pessoa melhor. Mas isso vai depender de você. Eu só quero que você saiba que estarei aqui, sempre que precisar."
Ana Clara olhou para ele, e pela primeira vez desde o início de tudo, ela viu algo diferente nos olhos de Eduardo. Não era o homem arrogante e insensível que a havia demitido e humilhado. Ele estava quebrado, e talvez isso fosse o que ela precisava ver para começar a deixar as feridas cicatrizarem. Eu não sei o que vai acontecer a partir de agora, disse ela, sua voz mais suave. Mas acho que, depois de tudo isso, merecemos uma chance de recomeçar. Não sei se posso te perdoar completamente, mas talvez com o tempo eu consiga deixar isso para trás. Eduardo levantou os olhos, surpreso, mas também aliviado. Ele sabia que aquilo era o mais próximo de uma reconciliação que ele poderia esperar naquele momento. Isso é mais do que eu poderia pedir, disse ele com sinceridade. O silêncio que se seguiu não era mais pesado como antes. Havia uma sensação de aceitação, de que, finalmente, as coisas começavam a seguir um caminho diferente. Ana Clara ainda carregava as cicatrizes do que havia vivido, mas pela primeira vez ela sentia que havia uma possibilidade de deixar o passado para trás. Nos dias que se seguiram, Dona Lúcia continuou a melhorar. Sua recuperação foi lenta, mas cada dia era um passo em direção a uma vida que Ana Clara temia perder. E aos poucos Eduardo se manteve presente, mas sempre respeitando o espaço que Ana Clara precisava. Ele sabia que ainda tinha muito a provar, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para recuperar a confiança dela. Na última visita ao hospital, quando Dona Lúcia finalmente recebeu alta, Ana Clara sentiu uma sensação de alívio que há muito não experimentava. Enquanto saía do hospital com sua mãe ao lado, sentiu que, de alguma forma, estava finalmente pronta para recomeçar. E talvez, com o tempo, Eduardo pudesse fazer parte dessa nova vida. Mas, por enquanto, o mais importante era que sua mãe estava viva e que, juntas, elas poderiam seguir em frente.